Olá, sou Pedro Macena, faço parte do Instituto Sereia, que tem sede aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Essa aula iremos aprofundar mais sobre os múltiplos corpos da consciência, dentro da nossa série Paradigma Consciencial. Na introdução, vimos que possuímos 4 corpos: o físico, o corpo energético, o corpo astral e o corpo mental. Eu vou pular o corpo físico porque acho que dispensa comentários, né? A gente vive com ele a vida inteira, é muito fácil perceber que ele de fato existe, que é um corpo objetivo. E vou começar a partir do corpo energético. O corpo energético ele é conhecido em diferentes tradições, com diferentes nomes, como por exemplo, duplo etérico, corpo de vitalidade e veículo de prana. Diversas tradições falaram sobre esse corpo, né? O egípcio, os caldeus, os chineses, os essênios, os hindus, e também na nossa tradição da nossa era ocidental, diversos grupos vêm falando desse corpo energético a seu modo, da forma que entende. Esse corpo energético ele é responsável pela ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Porém, ele é muito mais que apenas a ligação entre esses corpos. Ele é muito conhecido também na medicina chinesa, que é utilizado para explicar o mecanismo de funcionamento da homeopatia, da acupuntura, dentre os outros modos, né, de medicina chinesa. A rigor, dentro do paradigma consciencial, a gente vai entender que o corpo energético ele não porta a consciência. O corpo energético ele funciona apenas, nesse caso, como interface de ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Só que assim, ele não é apenas, a ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Ele é responsável por vitalizar o corpo físico através da absorção de energia imanente, que será explicado, o que é energia imanente no decorrer dessa aula. Então, o corpo energético, ele vitaliza o corpo físico. Ele mantém o corpo físico vivo. E quando a pessoa morre de causas naturais, significa que o corpo energético esgotou a vitalidade. E aí ele não sustenta mais a ligação com o corpo astral, e aí a consciência deixa o corpo físico através dos seus outros corpos. Então, ele é responsável por fazer aí a vida existir em todos os seres vivos. A gente constantemente absorve energia imanente que sustenta o corpo energético e o corpo físico, que sustenta logo a vida. Bom, o corpo energético ele emerge da circulação das correntes nervosas e ultrapassa as linhas do corpo físico em mais ou menos 1 centímetro. Podendo ser maior em pessoas mais desenvolvidas nesse sentido do corpo energético, que a gente vai conhecer como aura humana. Então, a aura humana seria ali uma extensão, quando excede aqui o corpo energético, saindo do corpo físico. Então, a gente tem aquela coisa em torno da gente que vai ser a aura humana. O corpo energético, ele reage a todos os pensamentos e emoções do indivíduo. Ele influencia e controla o metabolismo do corpo físico. O corpo energético reage a pessoas, a ambientes e aos holopensenes. Os holopensenes foram abordados na nossa primeira aula, que seriam os pensamentos, sentimentos e energia que estão impregnados em todas as pessoas e ambientes. A gente percebe que hoje a ciência começa a dar valor ao estado de saúde mental como causa da saúde do corpo físico. Então, normalmente, a ciência agora começa a dar os seus primeiros passos para entender que a doença, em muitos casos, é resultante do estado de saúde emocional. E como que a consciência ou a mente consegue influenciar o corpo físico na saúde? É através do corpo energético. Porque, como foi dito, o corpo energético ele reage aos pensamentos e sentimentos. Então, como o corpo energético é responsável por vitalizar o corpo físico, se ele está afetado pelos pensamentos e sentimentos, ele começa a afetar o corpo físico, porque um princípio está informando o outro ali.
Você tem que deixar muito claro que a consciência em si, ela não é energia e também não é algo físico. Ela é um princípio inteligente capaz de colocar informação através dos seus pensamentos e sentimentos dentro da energia. Então, a gente fala que a consciência ela também consegue, com a sua vontade e intenção, manipular energia e também colocar informação dentro dessa energia. Existem dois tipos de energia no cosmos: a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente, ela está esparramada em tudo. Ela é inerente ao próprio cosmos, à própria realidade. Então, a gente tem alguns tipos de energia imanente. A gente tem a aeroenergia, que é a energia do ar, cosmoenergia, que é a energia presente no espaço interestelar, fitoenergia, que é a energia das plantas, geoenergia, que é a energia da terra, hidroenergia, que é a energia da água, isoenergia, que é a energia dos animais. Só que a energia aqui, ela não é compreendida necessariamente como a ciência compreende o que é energia. É algo mais sutil que está presente, né, nesses ambientes, né, na realidade, no ar, nas plantas, na terra, na água. E isso é expressado por muitas tradições, né, que existe esse tipo de energia. A consciência, como que ela mantém o corpo físico vivo? Com o corpo energético, a gente absorve energia imanente e essa energia imanente ela é absorvida e transformada em energia consciencial. Ou seja, a consciência, por onde ela passa, ela processa a energia imanente e transforma em energia consciencial. Então, por onde a gente passa, nós absorvemos e somos sustentados pela energia imanente. Então, às vezes você está num dia ruim, esgotado, a gente tem lá, tira o tênis e vai no meio da natureza, pisar descalço na grama, na terra, porque você vai se vitalizar. Não é necessariamente algo psicológico, né? Como o corpo energético absorve a energia imanente, a gente compreende que vai vitalizar aí o corpo energético e, consequentemente, vai vitalizar o corpo físico. O corpo energético, ele tem também alguns centros de força, que são muito conhecidos como os chakras. Chakras, em sânscrito, significa roda, círculo, disco ou centro. Os chakras no corpo energético se relacionam todos entre si, distribuindo energia entre eles e o corpo físico, além de receber também energia do corpo astral. Então, os chakras recebem energia do corpo astral, distribuem energias entre si e vitalizam o corpo físico também. Os chakras, ele tem o formato parecido com uma rosa, né? Então, a forma mais prática para demonstrar o formato do chakra é você deixar a pia encher de água, tampando o ralo, e aí você observa de cima e tira o tampão do ralo. Você vai perceber que a água está escorrendo e aquele redemoinho ali é muito parecido com o chakra, como o formato do chakra é. A gente fala que a gente tem 7 principais chakras: o chakra raiz ou sexo chakra, o umbilico chakra, o esplênico chakra, o cardio chakra, o laringo chakra, o fronto chakra e o corono chakra. Eu vou explicar cada um desses chakras e o funcionamento deles. Acho que fica mais claro se eu desenhar aqui onde fica localizado cada um desses chakras. Aqui a gente tem bom, o primeiro chakra principal é o chakra raiz ou sexo chakra. O chakra raiz, ele fica localizado entre o sacro e os órgãos genitais, aqui. Ele é voltado para baixo. Esse chakra, ele é muito conhecido nas tradições aí orientais como sede da Kundalini, ou fogo serpentino.
Para quem entende um pouco de linguagem simbólica, vai ver que no caduceu de Mercúrio ou Hermes, né, você tem aquelas duas serpentes que sobem e se entrelaçam, que representa a ascensão da Kundalini pela coluna, que é representado simbolicamente pelo caduceu de Mercúrio. Esse chakra, ele energiza diretamente a região sexual. Quando bem desenvolvido, ele vai representar vitalidade e carisma. Então, a pessoa que tem muita força presencial, a pessoa que chega no ambiente, tem força presencial, vitalidade e carisma, significa ali que ela tem esse chakra base aqui, o sexo chakra, o chakra raiz, mais desenvolvido. Subindo aqui, né, ligeiramente acima do umbigo, né, tendo relação aqui com o plexo solar, a gente tem o umbilical chakra. O umbilical chakra fica nessa região aqui. Ele representa, de certo modo, o corpo emocional. Ele armazena as emoções vividas e nos estimula a interagir com o mundo. Todo bloqueio nesse chakra, ele vai afetar diretamente a emoção do indivíduo. A gente tem que entender que o estado da consciência o chakra vai reagir ao estado da consciência. E o chakra estando bloqueado, ele também vai afetar o estado da consciência. É uma via de mão dupla. Então a emoção mais doentia vai bloquear o chakra e o chakra bloqueado vai afetar também as emoções. É uma via de mão dupla. Esse chakra aqui, ele está ligado fisicamente às glândulas suprarrenais. O pâncreas, o fígado e o estômago. O bloqueio nesse chakra, normalmente, ele vai causar úlceras, gastrite, muito relacionada aí aos problemas emocionais. O terceiro chakra é o esplênico chakra. Situa-se sobre a área do baço, bem aqui mais ou menos. Ele seleciona e distribui as energias entre os demais chakras e funciona aí como transição entre os chakras inferiores e os superiores. Nessa região aqui, nós temos o cardiochakra, que localiza-se mais ou menos aqui do lado esquerdo, um pouco acima do coração. Esse chakra ele é responsável por vitalizar o coração e o pulmão. Ele também se relaciona com os sentimentos e emoções. Ele pode se encontrar bloqueado caso a pessoa sinta muita angústia, depressão e irritação. Então, o chakra não necessariamente vai afetar ali você diretamente, mas entende que quando você começa a desenvolver patologias emocionais, você vai bloquear o chakra correspondente e o chakra bloqueado ele vai dificultar a emoção de se desenvolver. E quando a pessoa começa a desenvolver atributos como amor, interassistência e compaixão, firmeza, esse estado de consciência vai começar a desenvolver o cardiochakra, e o cardiochakra bem desenvolvido, ele vai facilitar o fluir desse tipo de estado de consciência, o amor, a compaixão, a interassistência. Então uma coisa alimenta a outra. É importante então a gente sempre estar vigiando aquilo que a gente sente, o que a gente pensa, né? Subindo mais um pouco aqui, a gente tem o laringochakra. O laringochakra ele está muito relacionado com o modo de se expressar do indivíduo. Normalmente esse chakra ele é muito desenvolvido em músicos, compositores, oradores e com quem tem prática de falar em público. Quando você percebe assim, quando a pessoa fala, ela consegue prender a atenção do público no ambiente, você pode ter certeza que o laringochakra dela é mais desenvolvido. E aí tem bastante atividade energética que consegue prender a atenção das pessoas. Para o bem ou para o mal. Na história aí a gente tem inúmeras pessoas que conseguem utilizar a energia do laringochakra para prender a atenção e fazer as mais diversas loucuras aí ou utilizar isso para o bem. Esse chakra ele está ligado fisicamente às glândulas, tireoide, a boca, as cordas vocais, as traqueias e as vértebras cervicais. Bloqueios nesse chakra, eles podem ser percebidos mais ou menos como um nó na garganta. Sabe quando você sente um nó na garganta? Isso é em dificuldade de se expressar, demonstra que talvez pode haver um bloqueio nesse chakra. Só que não necessariamente, às vezes, é um bloqueio nesse chakra. Às vezes chega num ambiente ou numa pessoa que ela bloqueia ali temporariamente o seu chakra e você fica com dificuldade de se expressar.
Então, às vezes você chega num ambiente, você se acha difícil falar, se expressar, significa que o laringochakra ele pode estar bloqueado. Muitas doenças de garganta, a laringite, né, tumores nas glândulas aqui, o câncer de laringe, ele está muito relacionado normalmente com pessoas que têm dificuldade de se expressar e guardam para si, às vezes, amargura ou algum rancor de alguém, não se expressa e não solta aquilo para fora. Isso vai causar um bloqueio no laringochakra e, consequentemente, vai deixar de vitalizar essa região física aqui, que vai ocasionar em doença. Então acaba não sendo mágica, vamos dizer assim. Existe ali uma fisiologia, né, uma anatomia de ligação entre o estado de consciência, que bloqueia ali o chakra, e o chakra bloqueado vai deixar de vitalizar essa região do corpo físico e vai resultar na doença. Subindo aqui mais um pouco, a gente tem o frontochakra. É um chakra popularmente conhecido como o terceiro olho. Ele é responsável pela saúde aqui dos olhos e do nariz, fisicamente falando. Quando esse chakra é bem desenvolvido, ele aguça a lógica, a cognição, o raciocínio e pensamentos, nossa capacidade de aprendizagem e observação. A intuição e a clarividência, a famosa clarividência, ela vem desse chakra. Então esse chakra, quando a pessoa começa a desenvolver ali, ele vai começar a perceber que a lógica, a cognição, a intuição vão se desenvolver junto com o chakra. O excesso de pensamentos, desorganização, falta de foco podem obstruir esse chakra. E o chakra obstruído, ele vai colaborar para ter mais falta de organização, falta de foco. Uma coisa vai alimentando a outra. O estado de consciência bloqueia o chakra e o chakra bloqueado dificulta a consciência de se manifestar com alguns atributos, né? E é muito importante, então, observar isso. Subindo agora, a gente tem um principal chakra, que é o coronochakra. Ele é voltado para cima e é como se fosse uma coroa aqui em cima. Ele é o mais importante dos chakras. Ele expande-se acima do crânio, né? E quando a consciência ela começa a apresentar sentimentos elevados como racionalidade, equilíbrio, maturidade, amor, compaixão, né? essa maturidade, esse composto, né? de sentimentos elevados, ela começa a desenvolver o coronochakra. E o coronochakra bem desenvolvido vai aumentar vamos dizer assim, o grau, né, a qualidade espiritualmente da pessoa. Né? Então, quanto mais bem desenvolvida e mais refinada espiritualmente essa pessoa, demonstra que ela tem um coronochakra bem desenvolvido. Então, funciona mais ou menos ali como uma ligação com o mundo espiritual. Né? Para usar uma linguagem fácil de compreensão, então, o mundo espiritual, a conexão com o mundo espiritual, com o mundo sutil, vem muito de ter um coronochakra bem desenvolvido. Só que assim, eu estou falando dos chakras aqui, aí você pensa, tá, mas isso existe, isso não é fantasia, de onde você tirou isso? Né? Você tirou isso ali em algum lugar? A gente consegue, com técnicas, começar a perceber aí a pulsação e a existência dos chakras. Quando você desenvolve a percepção dos seus chakras, dificilmente você deixa de percebê-los. Né? Então, você vai começar a perceber a pulsação constante desses chakras. Né? O palmo chakra pulsa constantemente, o frontochakra pulsa constantemente. E quanto mais você começa a perceber pulsação e controlar os seus chakras, você vai conseguir controlar eles para expandi-los. Né? Então, existem técnicas para isso. A técnica principal aqui, que eu vou relatar, é para você começar a perceber a pulsação desses chakras, para não ficar só na teoria, para você falar, existe esse chakra mesmo, né? E você começar a fazer autoexperimento e começar a perceber que isso não é fantasia, que isso existe de fato. Isso está sendo falado milênios na tradição oriental, eles não estão fantasiando isso, né? As pessoas percebem os chakras e só basta ter um pouco mais de calma, tranquilidade, que você vai começar a perceber a pulsação dos chakras. A técnica aqui consiste em quê? Você vai sentar confortavelmente, ou você vai deitar e você vai relaxar, você vai respirar, inspira, expira, com calma, fecha os olhos, aí você começa dos seus pés e vai subindo, percebendo o seu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Aí você passa da cabeça, garganta, peito, ventre, a cintura, vai descendo as canelas até chegar ao pé, sobe e desce, sobe e desce.
com calma, relaxa, não fica na expectativa de sentir alguma coisa, coloca a mente ali vazia. E aí você vai focar em algum centro, em algum chakra. Acho que o chakra mais fácil de perceber é o palmo-chakra, que fica aqui bem na região central aqui da palma da mão. O que você vai fazer? Você vai focar aqui nessas duas regiões da sua mão. Inicialmente você vai utilizar a imaginação, só que conforme você vai se desenvolvendo, você não vai mais precisar utilizar a imaginação. Você vai imaginar que está saindo como se fosse um ar daqui. Imagina que está saindo ar bem devagar, assim, esvaziando o ar daqui. Durante 3 minutos você imagina que está saindo o ar aqui das mãos. Mais 3 minutos você vai absorver, como se estivesse entrando um ar de fora aqui dentro. E você vai imaginando, imaginando com calma, sem afobação para querer sentir logo. E você vai imaginando, 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 até que um ponto você vai começar a sentir pulsar esse chakra. Vai chegar um momento que você não vai mais precisar utilizar a imaginação para exteriorizar e absorver energia pelo chakra. Vai ficar muito perceptível a pulsação dos chakras, né? Então, se você colocar uma mão na frente da outra e começar a interagir os dois chakras, ou pegar alguém, colocar a mão sobre as palmas da pessoa, você vai começar a sentir até o chakra da pessoa pulsar. Então, você vai sentir o seu chakra e o chakra da pessoa ali pulsar também a atividade do chakra da pessoa. E esse é o chakra mais fácil de sentir. E aí você começa a autocomprovar para você mesmo que existe um chakra aqui. Da mesma forma, você faz para os demais chakras. Eu tenho aqui um livro que vai demonstrar onde fica cada um dos chakras. Então a gente tem o coronochakra, o frontochakra, laringochakra, cardiochakra, esplênicochakra, umbilicochakra e chakra raiz, né, o sexochakra. O palmochakra são chakras secundários. São chakras secundários, assim como os chakras que ficam aqui na planta dos pés são chakras secundários. Não fazem parte dos conjuntos de chakras principais. Esse livro aqui, né, é os chakras e os campos de energia humanos. Shafka Karagula e Dora Van Gerderkans. É uma médica, né, junto com uma clarividente que já tinha um desenvolvimento, conseguia perceber. Eles começaram a buscar aí como que se relaciona aí a saúde do corpo físico com os chakras. Mas voltando aqui na técnica, você foca também no frontochakra, para desenvolver o frontochakra. Relaxa, e o mesmo caminho que você vai fazer com o palmochakra, você faz com o frontochakra. Pulsa, pulsa, absorve, absorve com a imaginação. Daqui a pouco você vai começar a sentir a pulsar aqui constantemente e não vai precisar mais da imaginação. Aí você vai, durante o dia a dia, às vezes nem está focando nele, começa a pulsar o chakra aqui, ter mais atividade. Em alguns ambientes você vai chegar e perceber que está pulsando os chakras por algum motivo. E aí você começa a autocomprovar para você mesmo que isso existe. Então, uma vez desenvolvido o controle sobre os chakras, dificilmente você deixa de ter controle sobre eles. É como se fosse andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você não desaprende nunca mais. Só que tem que estar constantemente desenvolvendo essa percepção, desenvolvendo, né, a sensibilidade dos chakras, desenvolvendo eles. Né? Então, à medida que você faz uso, né, dessas manobras energéticas, da pulsação dos chakras, você vai ficando mais autoconsciente do seu corpo energético. Você vai tornando ele mais qualificado, mais resistente, né, podendo prevenir certos problemas. Por exemplo, às vezes chega no ambiente, se você está com o chakra bem desenvolvido, você vai sentir aqui no umbilicochakra um aperto, um bloqueio. Então significa que tem algo ali por trás acontecendo, energeticamente no ambiente ou com a pessoa que você está se relacionando, conversando. E aí você vai começar a ficar mais atento, mais perceptível para a interação energética dos ambientes e pessoas. Pulando agora, né, terminando o corpo energético, a gente vai entrar agora no corpo astral. O corpo astral, que dentro do paradigma consciencial a gente chama ele de psicossoma, né, que é uma nomenclatura para o corpo astral. Ele é um veículo objetivo, de fato, ele porta a consciência, só que ele é mais sutil que o corpo energético, né, e a gente utiliza ele para se manifestar na dimensão extrafísica ou dimensão astral. É que dentro do paradigma consciencial a gente utiliza outros termos que são menos carregados ali pela via mística para expressar esses conceitos, né? Então, a dimensão astral se torna a dimensão extrafísica,
o corpo astral se torna o psicossoma. Mas é uma questão mesmo de convenção da nomenclatura. O psicossoma, né, ou corpo astral, ele é a sede das emoções mais instintivas, ligada à sobrevivência, né, como por exemplo a raiva, a tristeza, o apego. Emoções ligadas à socialização, a vergonha, a inveja, a compaixão, a empatia, a culpa, solidariedade, gratidão, amor, paixão, alegria. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai regulando e equilibrando essas emoções. Então, o corpo astral, né, o psicossoma, ele é a sede das emoções da consciência. Então, todas as suas emoções são processadas, vamos dizer assim, através do corpo astral. E a gente vai dizer assim que o centro de comando da consciência, né, quando ele está centrado no corpo astral, a pessoa ela vai normalmente ficar à mercê, muita mercê das suas tempestades emocionais e estresses. Então ela vai oscilar, ficar oscilando entre amor, ódio, alegria e tristeza, felicidade e dor. Então se a sua consciência, o centro de comando dela é a partir do corpo astral, você vai perceber que você lida muito, você oscila demais, quando você tem uma emoção, você vai oscilar demais entre os dois polos. E isso acaba trazendo patologias, né? Mas eu vou desenvolver isso a partir do corpo mental, funcionar aonde tem que estar o centro de comando da consciência. E isso a gente consegue desenvolver com a autodeterminação. A gente consegue mudar aí o centro de comando da consciência. Quando ocorre uma projeção para fora do corpo físico, nós saímos com esse veículo, que é o corpo astral, que porta a consciência. Então, nos relatos de experiência quase morte, ou relatos de experiência fora do corpo físico, normalmente a pessoa se projeta para fora do corpo com esse corpo astral, porque esse corpo porta a consciência. Então, quando o corpo astral sai do corpo físico portando a consciência, ele vai deixar o corpo físico vazio de consciência, mas ele vai estar vitalizado, né, através do holochakra, do corpo energético, que eles estão aqui, quando está um dentro do outro, está tudo coincidido. Quando a pessoa se projeta para fora do corpo físico, o corpo energético faz isso aqui, ó. Ele vira um cordão, que normalmente é chamado de cordão de prata. Esse corpo astral, além de se projetar para fora do corpo físico, é ele que sobrevive à morte física e nos acompanha durante todas as nossas vidas. Então, dessa forma, é possível que nessa vida haja resquícios de vivências de outras vidas. Então, por exemplo, às vezes, quando você encontra alguém que você nunca tinha visto e sente uma forte carga emocional, de encontrar com aquela pessoa que parece que você conhece ela há muito tempo, significa ali que tem resquícios energéticos no corpo astral. Mas isso você tem que auto-pesquisar e comprovar para você mesmo, não simplesmente ouvir o que eu estou falando, acreditar teoricamente nisso, porque você vai acreditar mesmo quando você começar a fazer auto-experimento, perceber os chakras e desenvolver a projetibilidade para fora do corpo físico. Normalmente, as patologias do psicossoma, né, do corpo astral, através das emoções, vão refletir em bloqueios nos chakras. Porque o corpo astral ele também tem algumas coisas análogas a chakras. Ele também tem chakras, né, que são análogas a ele e estão ali se relacionando com o corpo energético. Então, o psicossoma, quando ele tem emoções patológicas, ele vai ocasionar um bloqueio dos chakras. Então, doenças de garganta, úlceras, gastrites, tem muito relação com o corpo astral e o corpo energético, porque os dois interagem entre si. Então, a patologia do corpo físico, quando vem de um estado emocional, ele não simplesmente acontece necessariamente por algo fisiológico do corpo físico. Existe em cascata ali uma relação com o corpo astral, o corpo energético e o corpo físico. Um vai alimentando o outro, né, com a qualidade do corpo superior. Então, o corpo energético é influenciado pelo corpo astral e o corpo energético influencia o corpo físico. O corpo astral ele é dotado de plasticidade. Então, experimentos fora do corpo físico demonstram que o corpo astral ele é bem plástico, né? Ele pode mudar de forma conforme a vontade da consciência. Quando você se projeta fora do corpo físico, você vai perceber que o seu corpo astral ele tem o mesmo formato do seu corpo físico. Mas de maneira inconsciente ele toma essa forma. Só que se você tomar o controle e a vontade, você consegue transfigurar o seu corpo astral para outra forma.
Essa transfiguração vai explicar muito experiências fora do corpo físico, com EQMs, com consciências deformadas, com formas animalescas, com uma aparência diferente, porque o corpo astral ele é regido de maneira inconsciente pela consciência, o formato dele, né, inconscientemente, ele vai moldando a forma do corpo astral, ou também através da determinação e da vontade. Você consegue mudar a forma do seu corpo astral para a forma desejada. Mas isso também tem que ser auto-experimentado. Você tem que desenvolver essa percepção, auto-experimentar, fazer experimentos e comprovar para você mesmo que isso é um fato. A saúde, de certo modo, será resultado do equilíbrio entre o corpo astral e o corpo energético, né, que estão intimamente relacionados e comunicando constantemente através dos chakras. A recomposição do psicossoma ao corpo astral se dá através da absorção de energia imanente e escoa para o corpo energético através dos chakras. Subindo agora para o quarto corpo, a gente vai ter o corpo mental ou mental soma. Dentro do paradigma consciencial, ele é chamado de mental soma. Ele é o corpo de manifestação da consciência mais avançado. Ele é o mais sutil, né? Então é difícil perceber ele. Ele provavelmente é o mais complexo, o que mais vai estar conosco aí durante a nossa caminhada aí no cosmos, né? Ele não é percebido pelos olhos humanos, não é físico. Ele pode atuar isoladamente, né, em relação ao corpo astral, porque ele porta a consciência, né? Então, projeções para fora do corpo físico com o corpo mental são muito relatadas no Oriente e em experiências quase morte. Quando a pessoa ela se sente una com o cosmos, né? Ela tem a percepção ali que ela faz parte do todo e o todo faz parte dela, não tendo separação. Normalmente ali o Nirvana do Oriente, né, nessas vias mais místicas, vão expressar isso. Essa projeção para fora do corpo físico através do corpo mental. Porque aí vai para a dimensão mental e funciona totalmente diferente do que normalmente acontece com a projeção com o corpo astral. O corpo mental, ele estrutura uma série de atributos conscienciais, como, por exemplo, a razão, a imaginação, a concentração mental, o juízo crítico, a capacidade de associação de ideias, a comparação, a memória. Então a gente vai dizer assim que o centro de comando da consciência tem que estar no corpo mental. Porque aí você não vai estar tão sujeito ao pêndulo das emoções. Você vai racionalizar as emoções e elevar essas emoções para se tornarem mais nobres. Então você não vai ficar tão sujeito ao pêndulo das suas emoções. Então o corpo mental tem que estar de fato o centro de comando da consciência, que governa o corpo astral e governa o corpo energético em cascata. Então quando a consciência se manifesta com o centro de comando no corpo mental, aí sim ela vai começar a desenvolver aí, maturidade e sentimentos mais nobres, né? Assim, eu dei uma pincelada em cada um dos corpos, não é minha pretensão esgotar esse assunto. O principal de tudo aqui é o princípio da descrença, né? A princípio parece ser muito fantasioso tudo isso, mas quando você começa a perceber, a fazer autoexperimento, você vai perceber que isso é um fato. É um exercício de humildade você perceber que talvez tudo que você acreditava não correspondia à verdade. Então, quando você começa a desenvolver os atributos aí dos chakras, a percepção desses corpos, se projetar fora do corpo físico, que foi abordado no vídeo anterior, você vai começar a perceber que isso é um fato. E a gente tem que ter autodiscernimento e clareza para conseguir vivenciar isso de maneira racional. Porque isso é expressado em várias tradições e culturas. E o importante é ter autodiscernimento para começar a perceber essa realidade e não extravasar com ela, não cair em vias místicas, vias dogmáticas, e entender que isso é apenas a natureza das coisas, né? É tão impessoal quanto a gravidade. Então, esse vídeo a gente fica por aqui. Nos próximos vídeos teremos também outras abordagens de temas dentro do paradigma consciencial. E até mais.